Tudo é possível, somente crer. Vamos inclinar nossas cabeças um instante. Amoroso Senhor, é no nome de Teu Filho Jesus que aqui estamos, uma vez mais, reunidos neste nome precioso. Tu disseste em Tua palavra que tudo quanto pedirdes neste nome, Tu nos concederia. E se isso também fosse pedido segundo a Tua vontade. Pai, é do Teu agrado que Teus filhos se reúnam em Teu nome. Tu disseste, onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faria presente. Nós cremos que isto é a verdade, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. E aqui estamos como pessoas necessitadas. Necessitamos do Teu conselho. Necessitamos do carinho de um grande Pai, de um amoroso Deus que sabe como cuidar de seus filhos. Estamos precisando, ó Pai, do Teu apoio, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Sem Ti nós nada podemos fazer. Não sabemos fazer nada sem o Senhor nos conduzir. Toma-nos pela mão neste vale de lágrimas, Senhor, porque estamos realmente passando pelo vale da sombra da morte. Porque bem sabemos que por mais saúde que tenhamos, não sabemos do dia do amanhã. Ainda mais quando reconhecemos que estamos morando nesses corpos frágeis, Senhor, sujeitos a paixões, a falhas, a defeitos, a qualquer momento tombarmos por terra. Ó Deus, se não fosse a esperança que temos em Ti, seríamos como qualquer outro miserável nesta terra, que caminha sem destino, sem saber de onde vem nem para onde vai. Te agradecemos por o Senhor ter nos concedido o entendimento sobre a Tua palavra. E isto nos faz saber que temos vindo do Senhor e estamos aqui com um propósito, Pai, em um campo de teste, para voltar depois como heróis para a nossa casa e sermos acolhidos em Teus braços. Consola-nos, ó Deus, a cada dia com as bênçãos de Tua palavra, e que por mais que passamos por tribulações, que nunca cheguemos a desviar da fé, que a cada dia possamos confessar que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oramos por cada família aqui representada, Senhor, por cada uma dessas pessoas que aqui estão. Tu sabes a necessidade de cada um de nós e o motivo pelo qual estamos aqui. Que possamos sair daqui abençoados com a Tua presença e que a bênção de Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e cure as feridas que temos adquirido com o tempo, Pai. Que as cicatrizes possam inclusive desaparecer. Que as feridas mental, espiritual, emocional, qualquer coisa que tenha sobrecarregado a nossa existência, que possamos encontrar alívio no bálsamo que só Tu, como grande pastor, pode conceder a estas ovelhas que estão em sofrimento em busca do aprisco. Cremos que Tu és o sumo pastor e que estás aqui para nos conduzir de volta para casa. É do nome amoroso de Jesus Cristo que nós oramos e Te pedimos. Amém. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, amados. Eu vos convido a ficar de pé um instante para fazermos uma leitura das Escrituras em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler no livro de Apocalipse, do capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 7, onde nós encontramos o tema sobre uma batalha que houve no céu. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim na palavra de Deus: E houve batalha no céu. Isto já aconteceu, é passado. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Quer dizer que eles não conseguiram ter êxito contra os anjos de Deus. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra
e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Teremos então, em poucas palavras, aqui um simples resumo de alguns assuntos que inclusive já temos falado em outras áreas, em outros lugares. E, como vocês percebem, a forma que nós ensinamos, pegamos alguns estudos e passamos meses ensinando para as pessoas sobre um determinado tema. E na última viagem que eu estive ali em Minas Gerais, com os irmãos de Contagem, Nova Contagem, nós pregamos a respeito da maior batalha jamais pelejada. Eu não sei se eu enviei para cá o culto, né, o áudio daquelas duas palestras, e é um tema muito extenso. Acredito que passaríamos o ano inteiro pregando sobre isso, mas eu tenho apenas intercalado alguns assuntos sobre isso, onde o irmão Brando nos ensina que o campo de batalha está sendo travado na mente. São assuntos que você já conhece, inclusive, para quem leu o sermão A Maior Batalha Jamais Pelejada, pelo reverendo William Marion Brando. Então estamos, de vez em quando, pegando uns pedacinhos disto e lembrando às pessoas que esta batalha não terminou ainda, que esta luta continua, e que nós temos que ser cuidadosos se quisermos vencer. Às vezes queremos vencer sem lutar, ou esperemos que outros lutem por nós. Porém, nesta batalha, você tem que deixar Deus tomar o primeiro lugar em sua vida. É a única forma de você batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, é você sair da frente e deixar Deus agir por você, ou se entregar nas mãos de Deus a ponto de Ele trabalhar através de você. Na leitura que temos feito, o que nós encontramos aqui era a respeito de uma batalha que houve no céu, e isto foi bem lá antes do tempo ser estabelecido, quando ainda era a eternidade. A brecha do tempo não tinha sido aberta ainda para nós virmos em manifestação. E Miguel, ou seja, Jesus, na condição de Miguel, na posição de Miguel, foi quem batalhou contra Lúcifer, o expulsando assim das regiões celestiais. E lá no livro de Apocalipse isso é mostrado como se fosse uma coisa recente, né? Uma coisa recente. Eu penso que uma vez que o tempo fecha e volta a ser eternidade, é como se tivesse acontecido naquele mesmo instante. Uma vez que para seres eternos não existe o tempo. O tempo não existe para quem é eterno. Não existe passado, nem presente, nem futuro. Porém, algumas coisas nesta leitura que nós fizemos, eu gostaria de rever com vocês aqui. Observe isto. Foi precipitado o grande dragão, precipitado, lançado, jogado daquela região. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Se engana todo mundo, ninguém está livre do seu engano, correto? Então não adianta batermos no peito e querermos ser melhor do que ninguém e dizer não vai me enganar. Ou eu sou autossuficiente. Não, a Bíblia diz que ele engana todo mundo. Para começar, ele iniciou enganando os anjos e enganando até a si mesmo. E eu penso que o maior enganador é aquele que consegue enganar a si próprio, a ponto de enganar sua própria consciência e ter uma mentira como sendo a verdade, criar uma ilusão mental,
criar um pensamento, uma interpretação própria e começar a acreditar e a defender como se aquilo fosse a verdade. Esse é um grande enganador. Ele engana a si mesmo. E foi o que aconteceu com Lúcifer quando ele pensou que poderia ter um reino melhor do que o de Miguel, ou um céu mais bonito, ou um trono mais alto do que o do próprio Deus. E ele acreditou tanto nisto que ele poderia ser capaz, que ele começou então a trazer anjos ao seu lado para batalharem contra o Deus Todo-Poderoso. E ele é especialista em enganar, e a Escritura diz que ele engana todo mundo. E tanto engana todo mundo que você, crendo que é um eleito, você passou um bom tempo enganado, correto? Você passou um bom tempo sendo enganado. Jesus disse que esse espírito do anticristo nos últimos dias, ele seria tão parecido com o espírito de Cristo, que se possível for, enganaria até mesmo os próprios eleitos. Então ele chega bem próximo de enganar um eleito. A única diferença é que o eleito recebe um conhecimento mais elevado, que se chama a revelação de Jesus Cristo, ou aquilo que Deus guardou para si mesmo e para um tempo próprio manifestar àqueles que são seus filhos. É como diríamos na força da expressão popular, o pulo do gato que o diabo não sabia, não é? Você sabe a história do pulo do gato? Que ele não ensinou para a onça. Se ele tivesse ensinado, ela tinha pego ele naquela hora, né? Então o diabo pensou que conhecia os mistérios de Deus por ter sido um dos primeiros seres criados, mas ele não sabia o que Deus tinha guardado para si mesmo, coisas que ele não revela, que ele guardou na sua mente infinita e que só seria revelado no tempo próprio, no tempo do fim, quando a própria mente de Cristo estaria manifesta aqui na terra. Pois bem, ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação. Enquanto estávamos lendo isto, eu pensei um pouco a respeito desta palavra. Por que agora é chegada a salvação? Você vê que esta palavra que foi dita no céu, ela é proferida bem depois que o diabo foi expulso, bem depois que ele foi precipitado, bem depois que aquele que engana é expulso fora ou é vencido de alguma forma. Então você percebe que enquanto a pessoa está sendo enganada pelo diabo, ela não consegue gozar da salvação, ela não sabe o que é a salvação, ela está sendo seduzida. Porém, uma vez que o diabo é expulso, então a salvação chega para aquela pessoa. A salvação chega naquela mente. Aquela pessoa então começa a ser transformada, ela se torna uma nova criatura. Então as coisas que ela fazia antes, ela começa a deixar de fazer, porque o enganador já não está mais ali tendo a preeminência em sua vida. Vê? Então é chegada a salvação e a força, esta virtude, e o reino do nosso Deus, porque você se torna súdito deste reino, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Agora, a forma que essas pessoas se livram é porque eles se tornam vencedores, e aqui diz que eles vencem pelo sangue, através do sangue. Vê? Por isso, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, a palavra que o Cordeiro trouxe, testificando de seu Pai, e não amaram as suas vidas até a morte. Então você não teve a sua vida como uma primeira coisa, ou como tendo a preeminência sobre aquilo. Você amou em primeiro lugar a vida de Deus, que vem através da palavra. Então você não procurou gozar a sua vida aqui na terra, vê? Porque você sabia que isto aqui é passageiro, certo? Por isso alegrai-vos os céus. Alegrai-vos os céus e vós que neles habitais. Então você percebe que o céu se alegra, e você pode imaginar a festa dos anjos, certo? E os que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Você encontra duas coisas aqui: alegria do céu e um grito de lamento sobre aqueles que estão sobre a terra, porque foi para a terra que o diabo foi precipitado. Foi para a terra que ele foi expulso, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já o seu tempo é pouco. Ele desce irado, e sendo que ele foi expulso do céu, ele traz a batalha para nível humano, para perseguir nós, os seres humanos. E é dito: ai da terra, porque a terra não tem mais paz, apesar da lei. Agora pronto, sendo que o inimigo, sendo que essa antiga serpente é um ser espiritual e não
físico e não físico. Ele procurará nos atingir no físico através do nosso lado espiritual. Porque ele é espírito. Então ele vai procurar nos atingir no corpo através do lado espírito, através do lado espiritual. E ele começa então trabalhando em nossa mente, em nossa imaginação. E a mente humana foi escolhida para o lugar de batalha, onde esta batalha seria travada. É onde isso iria começar, na mente humana. Não importa se você ouve falar sobre guerra, rumores de guerra, não importa se você ouve falar sobre morte, estupro, roubo, tudo quanto não presta por aí afora. Esta é uma batalha que se começa na mente humana. Tudo que é feito de bom ou de ruim, isso teve que ser concebido em uma mente. Todas as descobertas dos grandes cientistas, tudo com respeito à tecnologia, ao avanço da ciência, da medicina, ou seja o que for, isto teve que vir da mente. Vê? Então tudo, a forma que o diabo tem de atingir, a forma que o diabo tem de fazer alguma coisa, é primeiro vencendo ou prevalecendo contra a pessoa, vencendo-a nesse campo de batalha que é em sua mente. E é por isso, meus amigos, que as decisões são feitas na nossa mente ou na cabeça. É na nossa mente que tomamos as nossas decisões. O irmão Branham disse, há somente um lugar, ou vamos dizer assim, um nome, onde nós poderemos encontrar com Deus e adorar. William Branham levou isto para uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele levou isto para um nome, que é o nome de Jesus. O único lugar provido por Deus para adoração. Você percebe que esta forma de apresentar-se diante de Deus e adorar a esse Deus verdadeiro é se nós tivermos o entendimento correto em nossa mente. Porque não é um lugar estabelecido, não é um lugar fixo. Não é num templo, não é num monte, como diziam aquelas pessoas. Os judeus diziam que era no templo, um lugar fixo, onde eles podiam ir, visualizar, estar ali, sentir o ambiente. Os samaritanos diziam que era numa montanha, tinha que subir para o monte, para poder adorar a Deus. Jesus disse que não era desta forma, isto é em espírito e em verdade. Então é algo espiritual. E se é em espírito e em verdade, então isto leva para o nosso lado espírito. E o nosso lado espírito nos conduz diretamente para a nossa mente. Porque a mente e o cérebro são duas coisas diferentes. Vê? Agora, aqui é onde, vamos dizer assim, reside o problema para a compreensão dessas coisas de Deus. Porque isto tem que residir em nossa mente. Você tem que crer que o Deus sábio e todo-poderoso, Ele predestinou o lugar, Ele designou o lugar, onde esta batalha seria travada, onde essas decisões deveriam ser tomadas. Então ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar, mas ele achou por bem escolher o campo de batalha contra o diabo, sendo em nossa mente. Sendo que Deus é espírito e o diabo também é espírito. Então, se Deus escolheu a nossa mente para esta batalha ser travada, então tem que ser na nossa mente que tem que estar estas duas batalhas, ou esta batalha sendo travada por Deus e o diabo. E agora você se coloca como um personagem no meio desses dois seres espirituais, e sabendo você que a decisão que você tomar para um lado é o que vai influenciar aquela batalha a ser ganha. Por isso William Branham disse que as tuas atitudes é quem vai determinar isto. E ele disse que a atitude mental correta que você toma para com a palavra de Deus é o que vai determinar se Deus tomará o controle da tua vida ou não. É o que vai determinar se você receberá as bênçãos de Deus ou aquilo que o diabo está oferecendo como se fosse bênção de Deus. Então vai depender da decisão que você toma. Vê? Agora observe bem estas coisas. Estamos vindo desse pensamento, desta grande batalha que foi travada no céu. E se houve uma batalha, alguém decidiu por essa luta, alguém decidiu batalhar, alguém tomou posições. E onde foram feitas essas decisões no céu? Onde essas decisões foram tomadas para que esta batalha tivesse início? Você tem que ver que isto começou nos seres espíritos, nos seres espirituais. Agora, quando você traz isto para o nosso lado humano, onde essas decisões são feitas aqui, então você percebe que essas decisões, elas são feitas em seu espírito.
Porque a mente é espírito. A mente não é cérebro. Cérebro é massa encefálica. O cientista pode estudar, né, saber como estão os neurônios, como estão sendo irrigados pela corrente sanguínea, e estudam tudo isto. Porém, onde eles descobrem onde está a mente? Eles não conseguem descobrir onde está a mente. Eles podem encontrar a hipófise, o hipotálamo, ou seja, o nome dessas peças todinha que temos no cérebro, e como essas coisas funcionam, onde é guardada a memória, e qual parte que é ativada para isso ou para aquilo, tudo bem. Mas como eles podem encontrar a mente, o ser pensante? Isto é espírito. Esta é parte espiritual. Não é física, não é estudada pelo homem. Ela só pode se entrar em questões filosóficas, em pensamentos e tudo. Mas só tem um que pode explicar a mente, é aquele que a criou, porque ele é o Pai dos Espíritos. Ele é o Pai dos Espíritos, né? Ele é a grande mente, por isso que é chamada a mente de Cristo. Isso não é outra coisa a não ser o próprio Espírito, Deus mesmo, vindo morar no homem, trazendo então o pensamento de Deus para você, para que você não pense seus próprios pensamentos. Então você percebe que quando Deus disse, produz a terra e os animais, vamos pensar nisso um pouquinho, para que você possa entender como é que essas coisas são formadas em sua mente também. Quando Deus disse, produza a terra os animais, ou ervas, ou isto, ou aquilo, veja, a terra começou a produzir aquilo. O irmão Balana disse que passou muito tempo para que eles viessem à existência, mesmo depois de Deus ter falado, produza. Ele só tinha que dizer, produza. E a terra se encarregaria de um tempo próprio manifestar aquilo. Agora, quando Deus diz, produz a terra os animais, eles estavam ali na forma de espírito, mesmo que não pudessem ser vistos. E mesmo que você queira, vamos dizer assim, entrar em ideias de que tipo de espírito eles eram, fala-se de fôlego de vida, e outros traduzem como alma vivente. E aí você sabe, você tem uma alma, um animal não tem alma. Mas às vezes a Bíblia, quando se refere à alma vivente, ela está falando sobre todas as criaturas. Uma alma vivente é um ser vivo, um ser que tem vida, não um ser inanimado, é também considerado como alma vivente. Então você tem que ir um pouco na raiz da questão para descobrir a diferença entre alma vivente, porque é um ser vivo, e uma alma que tem vida, ou que veio de Deus. Como você, diferente de um bode, de um porco, de um cachorro, seja o que for. Vê? Porém, quando Deus diz, produz a terra e os animais, eles estavam ali na forma de espírito, antes que a terra produzisse eles, ou trouxesse eles à existência. Então, antes que a terra produzisse as sementes, que Deus diz, produza semente frutífera, árvore frutífera, segundo a sua espécie, antes que a terra produzisse as sementes, elas já estavam ali em forma de vida. Elas já estavam ali em forma de vida, porque para começar, a palavra de Deus que traz vida à existência foi pronunciada. E se ele diz produza, aquilo teria que chegar à existência. Vê como ela é realmente. Então você poderia pensar, meu amigo, sobre a semente como sendo um espírito. Como sendo um espírito, já que se trata de vida. Já que também se trata de vida. E desta forma, quando a terra foi aquecida pelo sol, quando o sol começou a aquecer a terra, e a água então tocou na semente, a semente então começa a se inchar. É isso que acontece quando você coloca uma semente na terra. Esse processo nunca muda. Vê? O sol aqueceu a terra, e a água toca na semente. A semente então começa a inchar, e ela começa então a produzir ordem, para que antenas, pequenas antenas comecem a se sobressair, ou raízes comecem a surgir, porque ela precisa então agora entrar em contato com a terra para absorver alimento, proteínas, algumas químicas, para que então a vida comece a mudar de fase. E aquelas raízes se ficam na terra, e daí a pouco aquela semente é manifesta de uma forma que você não imagina. A vida que estava encapsulada, vamos dizer assim, como uma cápsulazinha na semente, ela toma uma forma diferente. Ela vai muito além da nossa imaginação.
Você não consegue imaginar, os irmãos hoje estão falando sobre feijão, sobre colher feijão, e aquilo foi colocado uma sementinha, mas teve que ter o mesmo processo. O sol aqueceu a terra, a umidade bateu na semente, ela começou a inchar e aquilo se produziu. E daí a pouco não adianta você querer imaginar, porque está além do teu pensamento, como é que a vida começa a manifestar-se para se reproduzir. Vê? É dessa forma, vai além da nossa imaginação. Nós poderíamos hoje tomar milhões de sementes, olhar cada uma delas, estudar cada uma delas, e nenhum de nós daríamos conta de imaginar como é que esta vida se manifesta ali. Isto não é dado a conhecer a nós. Isso não nos é dado a conhecer, a menos que a vida venha em manifestação. Aí quando a vida vem em manifestação, você automaticamente, isso é uma sementinha que agora está um pé de feijão com tantas vagens, com tantas sementes, e se eu plantar vai reproduzir-se mais. Você vê a vida em manifestação, e quando ela se manifesta, você então se consola, porque você não vai tentar entender, porque jamais você entenderia. A única coisa que você tem que fazer é ficar bem com a manifestação da vida. Vê? E aquilo, quando se manifesta, você simplesmente agradece a Deus por isso. Agora você percebe que estas coisas você não consegue entender nunca, jamais, a menos que Deus te revele, a menos que Ele se manifeste. E é por isso que os apóstolos estavam tão satisfeitos, tão conscientes com a manifestação de Deus na terra através de seu Filho. A forma como a vida se manifestou. E enquanto muitos deles estavam ali levantando ideias e questionamentos a respeito de Deus, e questionando a natureza do Filho, se era divino ou não, se ele realmente morreu ou não, se era um corpo físico, apenas uma imaginação, os discípulos não tinham esse problema. E por isso João diz assim: a vida foi manifestada e nós a vimos, tocamos na palavra da vida. Vê? Porque está além do teu pensamento essas coisas. Do mesmo jeito, nenhum de nós, irmãos e irmãs, saberemos a beleza da glória de Deus até que haja uma manifestação em nós dessa glória. Enquanto não houver uma manifestação em nós da glória de Deus, você não tem nem ideia de como ela é. Você não tem nem ideia da grandeza dele, do poder dele, da manifestação dele. Vê? Então sempre vai se manifestar a vida no lugar que Deus deseja que a vida se manifeste. Sempre vai haver isso. Então você pense só por um instante aqui. Veja isto. Se dará uma ideia. Quando você pensa sobre isto, você tem então uma pequena ideia do porquê você sofre, do porquê você chora, do porquê você fica triste, do porquê você se alegra, do porquê você fica satisfeito com algo, com tão pouco que Deus coloca em tuas mãos, e outros nunca se satisfaz com tudo que Deus lhe dá e se torna ingrato. Vê? Porque quando você estuda, ou vamos dizer assim, tem seu entendimento aberto para compreender como Deus trata com cada um de nós, como Ele se manifesta a você, então você começa a lhe render graça, homenagem, adoração ao Senhor, porque você quer andar bem, estar de bem com esse Deus que é o Criador de todas as coisas, que é o poderoso Senhor, porque você conhece, você reconhece um senhorio sobrenatural que é verdadeiro, que está além do nosso entendimento, que está além do nosso alcance, a menos que Ele desça e venha até nós. Você jamais conseguiria ir a Ele. E é por isto nos tem sido mostrado hoje. Isso tem sido nos evidenciado por um ministério profético, vindicado por Deus, através do seu mensageiro William Branham. Nós temos chegado a um lugar, através desse ministério que Deus nos enviou, através de um profeta. Temos chegado a uma posição onde nós podemos dizer assim: olha, nós conhecemos que sabemos o que sabemos. Eu reconheço que eu sei o que eu sei, ou eu estou certo do que eu sei. Eu não tenho nenhuma dúvida do que Deus tem me mostrado. É como disse, isso não é outra coisa a não ser o mesmo que Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso. Então, através desse ministério vindicado por Deus, nós conhecemos, temos certeza
que sabemos o que sabemos, porque nos foi revelado por Deus. Amém. Então, uma mente que chega nesta condição, que seja nesta posição, o diabo lutará muito, mas não pode prevalecer contra ela. Porque esse campo de batalha que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para ser travado nesta grande batalha, Deus vem e se aposta deste campo e diz: isso aqui é meu. Amém. Isso aqui é meu. Vocês lembram como Deus fazia através de William Branham? Quando ele chegava na plataforma e dizia: eu tomo cada espírito aqui sob o meu domínio para a glória de Deus. Vê? Me diga, o que o diabo poderia fazer a não ser espernear? Não poderia fazer outra coisa a não ser barulho? E é claro, irmãos, nós não podemos demonstrar nada para as pessoas. Essa certeza que temos do que Deus tem nos dado, nós não poderemos fazer nenhuma demonstração pública, nós não podemos provar nada para quem quer que seja. E por que nós deveríamos provar? Não temos por que provar, nem para quê. Quando isto tem sido provado a nós, para a minha satisfação, Deus prova para você, para que você fique satisfeito. Deus dá a prova do seu amor para conosco, não para que mostremos para o mundo essa satisfação. Não, a Bíblia diz para que o vosso gozo se cumpra e seja completo. Então Deus está preocupado com o meu prazer, com o meu deleite na sua palavra, nas suas promessas. O mundo vai continuar dizendo que estamos doidos, que não prestamos para nada, mas o nosso prazer está nele, no que ele tem feito para nós, e nós não vamos dar essa demonstração para quem quer que seja. E esta comprovação que Deus tem feito para você em sua vida tem deixado você nesta posição, seguro naquilo que você crê. Agora, se ele não tem dado essa demonstração de prazer para outra pessoa, então não é nosso negócio querer ensinar-lhe ou querer dizer alguma coisa. Se Deus não lhe deu isto, se Deus não deu para esta pessoa a mesma alegria, o mesmo prazer em sua palavra que ele deu para você, não é nosso negócio explicar por quê, certo? Nem questionar a Deus sobre estas coisas. É negócio meu e teu o que Deus tem nos dado, o talento que ele tem colocado em nossas mãos. Então é com isso que nós vamos trabalhar para apresentar um bom lucro para ele, não é isso? Um bom lucro. Bem, porque na verdade você se pergunta: onde essas coisas se iniciam? Na mente humana. E por que a mente de fulano não consegue captar estas coisas? Porque para mim foi tão fácil, eu não vi nenhuma complicação nisto. Na hora que a palavra chegou para mim, eu criei. Porque Jesus fez tanto milagre diante das pessoas e começaram a dizer que era Beelzebu. No entanto, diante de Natanael, ele apenas disse: eis aí o israelita onde não adoro. Eu te vi orando lá antes de Filipe te encontrar. Ele disse: tu és o rei de Israel, tu és o Messias. Não precisou de muita coisa, apenas um sinal, apenas um ponto. Apenas uma palavra é suficiente para o Filho de Deus. Não foi isso que aquele homem disse para Jesus? Uma palavra é suficiente. Nem sou digno de que tu entre em minha casa. Fala uma palavra somente. É tudo que nós precisamos. É uma palavra de Deus para nós. Não é? Uma palavra é suficiente. Onde essas coisas se iniciam é na mente. Aí o irmão Branham diz: porque as decisões são feitas na mente. As decisões são feitas em tua cabeça, na mente. Então permita-me dizer isso para vocês. Por que na mente? O que é que temos em nossa mente? E eu disse agora há pouco, não tem nada a ver com o cérebro, não é? Pois bem, a palavra mente, ela vem da palavra grega, que é uma palavra que poderíamos pronunciar como nous, ou N-O-U-S. E a explicação desta palavra é o órgão de percepção mental. É totalmente diferente do cérebro. É? Órgão de percepção mental e apreensão. Órgão de vida consciente. Uma pessoa pode ter cérebro, mas está desmaiado, não tem consciência, pode estar morto. Não é? Mas a mente, a explicação da palavra grega para a palavra mente, é órgão de vida consciente. Então você percebe que esta vida consciente, ela pode estar em um corpo ou não. Em um corpo ou não. Não depende deste corpo. Porque para começar, onde estava você antes de estar nesse corpo? Paulo disse: há corpos celestes e corpos terrestres. E um corpo sem ter o ser pensante dentro dele é como um veículo que já está estacionado em um lugar. Ele não vai para lugar nenhum, a menos que esteja alguém ali para conduzir. Vê?
Então observe essas coisas. Órgão de vida consciente, órgão do conhecimento que precede o ato de reconhecer e de julgar a obra, ou de julgar o feito. Então, o órgão do pensamento, a mente é o órgão de pensamento, do conhecimento, que compreende, e especialmente é o órgão moral, de pensamento e contemplação. Então, isso só pode ser o verdadeiro eu, não apenas uma parte minha. Isso tem que ser o verdadeiro eu. Vê? Agora, irmãos, a mente toma conhecimento dos objetos externos. Como agora eu posso olhar vocês, olhar o ambiente, mesmo assim fechar meus olhos, fechar o sentido da visão, não é? E mesmo assim visualizar, lembrar a feição de cada um de vocês, a roupa que estão, a posição que cada um está, e todas estas coisas. Só a mente pode fazer isto. Então a mente, ela reconhece, ela toma conhecimento dos órgãos externos e denota a faculdade de raciocínio. Coloca isto para que o raciocínio comece a trabalhar. E aí entra o arrazoamento sobre as coisas. Você começa a arrazoar sobre isto, a raciocinar. O que é uma cadeira? O que é um cavalo? O que é uma mesa? O que é uma mesa? Sendo que essas coisas são físicas, mesmo que sejam objetos inanimados. No entanto, por tua mente ser espiritual, além do mundo da matéria, estas coisas que são materiais vai depender agora de um sentido para fazer a comunicação entre o mundo externo e esta mente que é espírito, que é espiritual. Então Deus te dá a visão para isto. E a visão, então, é como se fosse um binóculo que você não enxerga nada lá à frente, você coloca e começa a enxergar o que não enxergava. Não é? A tua visão faz isso. Então ela mostra a qualidade do objeto, a cor do objeto, a textura, tudo. E então esse ser pensante, a mente, toma contato com este mundo físico. Agora, não disse William Branham que Deus é espírito? E como é que Deus abençoa? Como é que Deus trabalha? Ele disse: Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. Não disse o irmão Branham que quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, ali Deus começou a respirar. Vê? Deus começou então a respirar. Então, quando você se aprofunda nisto, você percebe o porquê Deus nos fez seus filhos como vasos através dos quais Ele trabalha, Ele interage, a ponto de William Branham dizer: Ele não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas, outros olhos a não ser os meus e os teus. Vê? Para começar, para Ele interagir com seus filhos, Ele utilizou um vaso, o corpo de seu filho, para vê-los, para palpá-los, para pôr nos braços, para segurá-los, para caminhar com eles, para se alegrar com seus filhos. Bem, mas não vamos entrar em tanto detalhe, não é? Em tanto detalhe. Observe isto: a mente toma conhecimento dos objetos externos e então leva aquilo para o raciocínio. E imagine uma coisa: vocês acham que seria agradável para nós se não conseguíssemos raciocinar sobre as coisas ou tomar conhecimento do que acontece à nossa volta? Não seria nada agradável se nós não pudéssemos raciocinar sobre os fatos externos que nos rodeiam. Ouvir, digamos assim, o latido de um cão e não saber que tipo de animal é este. Alguém dizer: olha, tem um monstro muito feio, ele tem 10 metros de altura, pesa não sei quantas toneladas, cuidado quando encontrar com um. Quando você ouvisse o latido de um cachorro: é esse bicho. Seria meio complicado, seria desagradável, não é? Mas o que acontece, você tem esta percepção. E você começa a diferenciar uma coisa da outra, a ponto de saber qual deles é comestível, te agrada ou não. Já pensou se você não tivesse o paladar? E tanto faz você comer cupim, formiga, como comer um bife à milanesa? Tem gosto nenhum, para você tanto faz.
Imagine, como Deus nos fez. Já pensou se ele tivesse feito o céu da cor vermelha? Ou totalmente amarelo? Ou cinza? Ou totalmente preto? Quanto tempo você ficaria olhando para o céu? Quanto tempo você suportaria olhar para uma cor assim? São cores de relance que até chama a atenção, que até agrada a vista, mas você não pode se fixar muito nessas cores. Por isso a atmosfera, a cor que temos nessas alturas, para você olhar para cima sabendo que tem algo além. Esta cor ele deixou que fosse azul, que é a única cor que não cansa a sua visão. É tremendo demais um Deus sábio desse jeito, não é? Que faz tudo de acordo para nos alegrar, para nos ajudar. Então não teria nenhuma graça, meus amigos, se você não tivesse percepção do mundo que te rodeia. Agora, se o diabo sabe que o teu ser pensante, o espírito, e para ficar mais, poderíamos entrar em detalhes e diferenciar uma coisa da outra, mas apenas para termos uma ideia, vamos dizer assim, superficial, e que não deixemos a nossa mente muito cansada, vamos apenas pensar nesse ser espírito como a mente, o ser pensante. O diabo, sabendo que você necessita deste corpo para estar em contato com este mundo, e assim visualizar as coisas e levar para o lado espiritual o que temos na matéria, a Bíblia diz, ai da terra dos que neles habitam. Então é claro que ele vai fazer de tudo para atingir tua mente através dos sentidos, onde você vai captar as coisas aqui fora também. Então em tudo ele colocará seu dedo, em tudo ele colocará sua mão suja, para que você também possa captar as coisas. É como você ir assistir um filme no meio que as propagandas. A história é muito bonita, a história da criação é muito bonita, mas daqui a pouco é uma propaganda do diabo. Tem coisa mais bonita do que você olhar o mar? Tem coisa mais bonita, irmão Maricento nunca viu, né? Já viu só em foto, de filmagem, essas coisas, né? Tem coisa mais bonita do que ver as ondas batendo na areia? Mas veja as propagandas que o diabo coloca no meio do filme. Ele sabe que a única forma de te atingir. É a única forma de te atingir, é assim. E poderíamos falar de todos os sentidos através dos quais o diabo tenta atrapalhar a nossa mente. Também, por outro lado, poderíamos falar de todos os demais sentidos através dos quais Deus coloca algo para aperfeiçoar nossa mente. Tanto é que a fé, que a revelação de Deus vem pelo ouvir, não é isso? Vem pelo ouvir, vem pelo ler. Quer dizer, você visualiza as palavras. Então, assim como Deus trabalha através disso, o diabo também trabalha. Então, não haveria nenhuma graça se não tivéssemos isso. O que acontece? Quando você sabe o que aquela coisa significa, então você sabe como atuar de acordo com aquilo. O irmão Oliveira, ele contou um caso muito interessante a respeito de um grande homem, de um grande pregador, chamado Everett Robert, mais ou menos assim. E ele disse que aquele camarada estava em um trem, viajando de trem, em uma de suas campanhas, né, com um amigo. E daí a pouco sentou outro sujeito ali do lado e reconheceu ele. Disse, você é fulano de tal. Aí começou a falar mal, né? Você sabe como é que eles fazem. Chegaram diante de Jesus e disseram, tu és um hipócrita, um filho ilegítimo, tu és do diabo, tu expulsa por Beelzebul, e esse tipo de coisa. E esse camarada falou que não tinha mais jeito. E o amigo de Everett Robert ficou pensando como ele consegue dizer tanta coisa contra esse homem. E lá na frente esse camarada cansou de falar, chegou à sua estação, ele foi embora. Desceu e foi embora. Durante todo o tempo, Everett Robert não abriu a boca, nem pestanejou, continuou sentado como estava. Aí seu amigo disse, como tu conseguiu ouvir esse sujeito durante todo o tempo? Ele disse, eu não consegui. Eu só ouvi suas 5 primeiras palavras, depois não ouvi mais. Depois não ouvi mais. É isso que você tem que fazer. Bloqueie sua mente para determinadas coisas. Querem falar? Deixem falar. Querem xingar? Pode deixar xingar. Não adianta você tentar provar. Não adianta você querer mostrar prova do que você é. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar se é bom ou se é ruim para quem quer que seja. Seja você. Basta Deus saber quem somos.
Agora, se Deus sabe quem nós somos, Ele nos deixará saber quem somos também. Se Ele se apresenta a nós como nosso Pai, então Ele nos deixará saber que somos seus filhos. Porque esse Pai estará educando seus filhos, dando a eles, vamos dizer assim, dando a eles uma criação verdadeira, de acordo com os ditames desta grande família, da grande família de Deus, e você então sabe como deve se comportar como um filho, como uma filha de Deus. Mas para as outras pessoas, você não tem que provar nada. Eles podem te chamar de santo, eles podem te chamar de demônio, você não tem que provar nada, porque não vai adiantar você provar. Quanto mais você provar, mais eles encontrarão algo para desmentir você. Do mesmo jeito que Jesus fez lá. Faz um milagre, queremos em ti. Eu já fiz tanto. Vocês não creram. Diz quem tu és para crermos. Já disse tantas vezes, mas vocês não acreditam. E assim sucessivamente. Então você percebe, irmão, que a história que ele veio contou deste homem, isso deve servir de lição para nós. Não importa o quanto que as pessoas queiram prova da nossa revelação. Quanto que eles queiram saber por que vocês acham que estão certos, por que o que vocês estão pregando vocês acham que é correto. Não adianta queremos mostrar para eles. Não devemos nos esquecer nunca da parábola das virgens, das 10 virgens. As 5 prudentes, elas tinham azeite suficiente para continuar sua jornada. As demais, que não tinham o suficiente, pediram, inclusive. Queriam explicação. Dá-nos do que tem. Dá um pouco do que tem, divide conosco, olha que bonito, divide. E claro, cristão tem que dividir, não é? Cristão tem que dividir, tem que ceder, tem que entregar. Se alguém pede para andar 1 milha, anda 2, dá quem te pede. Mas chega-se um momento e você diz, já foi o tempo de fazer isso. Era outra fase, já foi o tempo. Me dá o que tu tem, me dá um pouco disto, reparte comigo deste azeite. Não, isso aqui é irrepartível. A capacidade que Deus deu para mim é o suficiente para chegar lá. Eu não posso tirar nada disso. Nada disso. Se você for parar para dividir, se você for explicar, se você for tentar salvar, você vai terminar a ficar para trás. Vai terminar a ficar para trás. Porque essas pessoas são destinadas para ficar para a grande tribulação. Agora, se você crê que tem que seguir, você pode esperar cair 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não pode ser atingido. Vicente, você quer terminar isso aqui? Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém.